Quando eu era muito jovem, eu era muito religioso, venho de uma família religiosa. Eu era muito jovem e supunha naquela época que a felicidade estava na imitação de determinado modelo, que era a biografia de Jesus. Estava sintetizada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha, especialmente na ideia de desapego, na ideia de olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, não entretanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nesta fase que eu não precisava produzir bens e era sustentado pelos pais, eu era muito desapegado dos bens. É muito fácil eu ser hippie com mesada. Eu sempre entendi que essa generosidade, ela nascia de uma família de classe média, interiorana, estável, e que isso dava felicidade num mundo no qual as coisas não tinham grandes contradições. Escola muito fechada, muito católica, a mesma família, de casa para a escola, sempre todos estudaram lá, os professores, meu pai deu aula de latim na mesma escola, e tudo isso era tranquilo. A fé era uma experiência estética, descrevi isso há pouco, no final da tarde, quando eu tocava na capela e a luz do vitral azul entrava, eu tocava uma música de uma oração atribuída a São Bernardo, e aquilo era Deus, o belo, o bom, o ético. A felicidade, voltava super feliz para casa. Nenhum minuto me passava pela cabeça que uma parte da minha pátria estava nos porões sendo torturada. Não me passava isso pela cabeça aos 8, 9 ou 10 anos. E tudo era feliz e muito bom. E essa religiosidade me levou longe, a estudar muito, inclusive, a ser jesuíta. Por vários motivos, esse modelo de felicidade na imitação de Cristo, esse modelo de felicidade na entrega a um modelo religioso, esse modelo foi entrando em certo paradoxo, não muito claro, em nenhum momento muito objetivo. E eu resgatei um outro modelo que me acompanhava desde a infância, talvez por projeção com a função do meu pai, advogado e professor, que era estudar muito. Encontrar a felicidade nos livros e a resposta nos grandes autores. Estudar grandes filósofos, estudar as meditações de Marco Aurélio, estudar a Carta sobre a Felicidade, de Epicuro, Carta a Meneceu, estudar as grandes obras como as Confissões de Agostinho, estudar as reflexões éticas de Spinoza. Cada vez que eu descobria mais, eu ficava mais feliz. Li O Príncipe de Maquiavel, a obra póstuma de Maquiavel, com muita alegria, descobri muitas coisas. E aí li logo em seguida que toda a teoria estética de Maquiavel não estava no Príncipe, estava na Mandrágora, a sua maior peça. Então me dediquei a ler a Mandrágora, peça de teatro extraordinária, muito bem feita, e ao final o comentarista dizia, mas a sua concepção de história está nos comentários das décadas de Tito Livio. Então fui ler essa obra, e lá se disse que, na verdade, a história de Florença de Maquiavel, em 2 grossos volumes, era o que abriria a porta dessa felicidade. E entrei num ciclo ansioso de ler sem parar, ler os livros do meu pai, ler livros fora, até que a primeira vez que visitei a biblioteca de Washington e perguntei por curiosidade na maior biblioteca do planeta, a bibliotecária, o que havia sobre Brasil na biblioteca, e ela me mostrou uma ala de várias centenas de metros de prateleiras, dizendo que ali estava o Brasil República. E se eu acompanhasse, eu teria outra parte sobre Império e Colônia. Entendi que se eu dedicasse 16 horas por dia, durante todo o resto da minha vida, eu não leria Brasil República. Eu entendi uma coisa libertadora, que eu estava perseguindo talvez aquilo que no romance A Náusea de 1938, Sartre coloca em um intelectual equivocado, que acha que ler a biblioteca em ordem alfabética seria a chave do seu conhecimento e da sua libertação. Abri mão do número, apesar de amar ler e ler muito, como eu já tinha aberto mão um dia da fé. Mas entre os livros que eu descobri, estava uma encadernação muito bonita do meu pai sobre o Fausto de Goethe, no qual o Dr. Fausto é um filósofo entediado, um pleonasmo. Ele é um doutor da universidade, entediado, não sabe o que fazer, e ele pensa em se matar no fim da tarde, uma ideia comum, boa, prática. Prestes a tirar sua vida, ouve o sino com o Ângelus, ouve o sino das 6 da tarde, e ele se arrepende um pouco do seu gesto, e logo em seguida lhe aparece o espírito tentador na figura de Mefisto. Mefisto promete a ele que vai dar tudo o que ele quiser para sair dessa melancolia
causada pela proximidade do planeta Saturno, segundo a crença da época, causada por uma bilis negra que deprimia. Essa melancolia seria curada se ele tivesse tudo para ser feliz. E a condição de ele entregar a alma é dizer a um momento: para, és belo. Para, momento. A partir de agora está lindo. Talvez seja como o momento que o Cortella descreveu com a neta. Se Cortella dissesse: para, é belo, Mefisto desceria em Florianópolis e levaria sua alma imediatamente. Feita a condição, assinado o contrato, como de árbitro com sangue, começou a pedir as coisas usuais. O que vocês pediriam? O que eu pediria? Dinheiro infinito. O amor da única mulher que ele amou e não correspondeu, Margarida. Depois todo o poder do mundo, depois a liderança de todos os exércitos, e tudo que ele ia obtendo, o amor de Margarida, o dinheiro, os êxitos, tudo parecia incompleto. Nada parecia trazer a plena satisfação. Então, andando pela praia e vendo um terreno inculto, decidiu aplicar-se a tornar aquele terreno agriculturável. Contratou pessoas e, ao longo dos próximos anos, passou a tornar agriculturável uma terra estéril à beira-mar. E num certo final de tarde, olhando seus camponeses felizes cantando, olhando o trigo no horizonte, olhando o pôr do sol, ele entendeu, claro que o autor era um alemão, que o trabalho era felicidade. Óbvio, o autor era alemão. Jamais seria um velho calção de banho um dia para vadiar. Não seria em Itapuã, mas no empreendimento em Itapuã, né? Ele era um alemão. E dizendo isso, Fausto deixa escapar a frase fatídica: para, és belo. E aí, Mefisto vem. Né? Está cumprido o contrato. Consegui indicar o caminho pleno da felicidade, que é o trabalho árduo e constante. Mefisto vai levar, Fausto cumpre o contrato, se entrega, mas eis que Deus manda seus anjos. E dizem: um homem que trabalhou a vida inteira não pode ser condenado. E aí Fausto é levado para o paraíso. Este é um final infeliz, porque Deus quebra a regra do jogo, viola o contrato, vai no tapetão e tira Fausto dessa ideia. Essa parte final me desagradou por já não ser mais religioso. Mas, mais uma vez, a ideia faustiana, a ideia de que a felicidade está na transformação do mundo, que a gente chama de mundo fáustico, a ideia de que eu posso transformar o mundo, hoje traduzida como empreendedorismo. Ou seja, você tem que encarnar dentro de si a capacidade da transformação do mundo, ironizada em uma série brilhante que eu vi há pouco, 3%. Se você for empenhado no processo seletivo, você chegará ao paraíso, tudo depende de você, você é o pai da sua qualidade, do seu esforço. Essa internalização da culpa que a igreja tentou por séculos, o capitalismo, enfim, conseguiu. A culpa está em você. Não é do demônio, nem do pecado original, é da falta de esforço. É da falta de esforço. Esse é brilhante como sistema, significa, segundo Foucault, uma espécie de panóptico, de um ponto em que eu posso vigiar tudo, principalmente a mim mesmo. E naturalmente, ao longo da longa vida profissional que eu tive, dando aula, tendo muito prazer naquilo que eu fazia, publicando meu primeiro livro em 1992, vindo a São Paulo, adquirindo o título na pós, começando dando aulas em lugares menos brilhantes, depois dando aula na PUC, depois dando aula em lugares mais destacados, e por fim entrando na Unicamp, e várias vezes eu pensei: esse é o momento. Cheguei na Unicamp, Universidade Média 7 em História, apogeu para a carreira de um historiador, é o momento de parar. É o momento que eu já cheguei na reta, que naturalmente tem ainda quilômetros pela frente, mas é um momento de felicidade. Publiquei mais livros, comecei a ficar lentamente conhecido, e esse processo de exposição pública só aumentou. Mas naturalmente, como lembraram os dois que me antecederam, a vida é uma conspiração contra essas coisas. Lentamente também fui percebendo que nem tudo que eu conquistava e nem tudo que eu atingia era plenamente feliz. E ficava refletindo, especialmente na obra que eu tive durante tanto tempo de ler, traduzir e interpretar o Hamlet, que eu não tinha a experiência do Hamlet. Em 2010 eu adquiri a experiência do Hamlet ficando órfão. Pela primeira vez eu entendi o Hamlet. O que é a perda do pai, que significa a perda, em primeiro lugar, de uma referência da geração anterior, e significa que você envelhece brutalmente. A perda dos pais nos envelhece mais do que qualquer outra coisa. Entendi, acima de tudo, ao perder meu pai, e sempre comparando com Hamlet,
Entendi, acima de tudo, que a perda do meu pai lançava, ao contrário do que eu pensava, uma dor imensa, mas uma luz regressa sobre os anos que eu estive com ele. A perda de alguém que você ama, que é a dor, no vetor contrário ao amor, ou seja, quanto mais amor, mais existe essa dor. Esse luto iluminou a minha felicidade com o meu pai. Esse luto iluminou as dezenas, centenas de horas com ele me ensinando francês, latim, inglês. Esse luto iluminou esses momentos. Esse luto iluminou muitos momentos. E eu passei a entender que um dos sentidos da morte era exatamente iluminar a vida. Porque agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, e só descobrimos isso perdendo pai e mãe, agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, tratava-se de aproveitar as pessoas que eu ainda tivesse junto a mim. A perda da minha mãe ano passado reforçou esse processo, e cada vez mais eu senti que todas as vezes que eu perdi algo, que eu perdi a saúde, que segundo Schopenhauer é só na dor que eu crio consciência. Se eu perdi a saúde, se eu perdi alguma coisa que eu gostava, se eu perdi o amor, se eu perdi qualquer coisa, eu de fato só consigo ser feliz no momento que eu tenho consciência dessa perda. A dor foi ressignificada, ela existe uma dor aguda dentro de mim, pelo caráter recente dos acontecimentos, mas eu entendi claramente que agora eu me senti amado, valorizado, inteiramente iluminado pelo amor da minha mãe, exatamente porque ela não está mais aqui. E a partir desse momento, minha relação com as poucas pessoas que são muito próximas, eu tenho relações com o mundo, mas poucas pertencem a esse inner circle, as poucas pessoas que eram muito próximas, essas pessoas eram muito importantes. A felicidade não estava, como eu havia refletido, em imitar os macacos bonobo. Das grandes espécies de símios, os bonobos são os mais parecidos conosco. 98,7% do nosso DNA é idêntico aos macacos bonobo. E aí uma coisa muito curiosa. Qual é a atitude desses chimpanzés, os bonobo? Eles transam sem cessar o dia inteiro. Os bonobos fazem sexo macho com fêmea com fêmea, macho com macho e com os filhos. O tempo todo. E assim eles não têm nenhuma tensão ou guerra como tem os gorilas, como tem os orangotangos e os grandes chimpanzés. A propósito, os bonobos são os animais mais parecidos conosco. Freud, citado pelo Pondé, havia dito com clareza: cultura existe em função dos dois textos, de 27 e 30, ou seja, futuro de uma ilusão e o mal-estar na cultura, na civilização, 27 e 30, que a repressão criava a civilização. Mas também entendi que esse projeto dos bonobo não era ideal. Tem algum momento que você teria que parar, tomar água, né, suspirar, que não poderia ser. Tive uma curta fase bonobo na minha vida, passou por vários motivos, um deles é ter sentido o vazio disso, e que na verdade a felicidade não estava nem de ter tido uma fé muito intensa, não estava em buscar o conhecimento acima de tudo e com uma sede quase obsessiva por conhecimento, não estava na sexualidade, não estava nas conquistas materiais. E é claro, todas as conquistas materiais são boas, especialmente quando houve, como lembrou o professor Cortella, quando houve falta. Dividindo uma escrivaninha com 13 irmãos no Rio Grande do Sul, o meu sonho de uma escrivaninha única era forte, era um desejo, e crescia comigo intensamente. Chegando a São Paulo, morando em uma pensão, a mesa que me deram mal cabia a máquina de escrever. Jovens, anotem a palavra, depois o tio explica melhor. E eu sonhava com uma escrivaninha. Ao me mudar para o ponto que eu estou hoje, do qual me mudarei em breve, comprei uma escrivaninha gigantesca, sob medida na parede, com espaço para 2 computadores, muitos livros, muitas gavetas. E toda vez que eu sento nela, eu sou invadido por uma felicidade profunda, porque eu lembro dos muitos momentos que eu quis uma escrivaninha só minha e não tinha. Então, dessa falta gerou uma felicidade que eu sinto dos meus alunos milionários, às vezes, que não têm, porque nunca sentiram falta nem da escrivaninha, né? Nunca viajaram de classe econômica. A minha alegria na classe executiva é por ter feito 8 viagens à China de classe econômica. Então, a classe executiva ganha um privilégio enorme. E para encerrar, considerando o meu minuto final, eu fui percebendo que não está nas metas ou
no recorte, ou usando uma palavra um pouco mais elaborada, na epistemologia com que eu atingiria esse conhecimento da felicidade, mas estava na maneira intensa que eu me entregasse a esse momento. Não é preciso ser bonobo, mas não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Não é necessário transar 10 vezes ao dia, mas também não é a felicidade atingida pela castidade permanente. Não é necessário ler sem parar. É necessário tornar aquela leitura feliz, transformadora, em algo que vem a mim e volta na maneira de um aprendizado, de um questionamento e assim por diante. Não é necessário ter muitos amigos, mas a partir da experiência da morte, valorizar aqueles poucos amigos como momentos únicos e felizes. E acima de tudo entender algo ambíguo com que eu vou encerrar, que nesse momento, estando em um teatro, com tanta gente querendo ver e ouvir, com tanto carinho, com tantos sinais corporais desse afeto, de palmas, de fotos que não pararam um minuto desde que a gente entrou, de filmagens, de gente mandando pelo cyberespaço, estou aqui com eles, kkkk, né? Nesse momento, em que o carinho de vocês é visível, palpável, quase tangível no ar, eu sou muito feliz, não porque apenas vocês gostem dessas pessoas, dos nossos textos, mas eu sou feliz porque, apesar do carinho e da extrema honra que é ser amado pelo público, eu entender hoje que eu seria o mesmo Leandro se ninguém estivesse nesse teatro. Eu seria a mesma pessoa. E isso, gente, levei 55 anos para deduzir. Então eu espero nos próximos anos continuar descobrindo isso, que as pessoas que me amam são ótimas, as pessoas que me odeiam também são ótimas, porque ambas estão falando do seu sentimento e não do meu. As pessoas que estão aqui apoiando são maravilhosas, as que postam na internet odeio Leandro também estão no mesmo jogo afetivo delas, falando sobre elas, e que eu tenho que atingir não a indiferença estoica, não a indiferença de uma ataraxia, conceito filosófico, mas a tranquilidade de não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia, mas apenas do meu exame diário de consciência, que eu herdei da Companhia de Jesus e nunca abandonei, e de olhar no espelho e dizer, está aí, está dando, está envelhecendo, mas vai, ainda aproveita esse momento final, tenta alguma dignidade, tenta controlar a alimentação, mas daqui para a cova é reto. Não importa, gente, o que eu vou fazer. Importa como eu me comparo para poder aproveitar esse momento mágico que vocês estão valorizando. 3 professores, isso é muito bonito no Brasil, nesse momento mágico, mas entender que esse momento é muito especial, mas que a felicidade não pode depender do número de estrelas que um crítico dá ao seu livro, ou de um número de obras vendidas. Ela tem que ser muito mais do que isso, senão, como diz Marco Aurélio, a felicidade é do outro e não minha. A ideia da felicidade como um projeto para corrigir o presente, usando mais ou menos a referência de Montaigne, que no capítulo dos canibais dos seus ensaios, do livro 1º, usa os canibais do Brasil para corrigir a sociedade francesa. A felicidade não é, obviamente, uma possibilidade, ela é, como lembrou Cortella, um horizonte que nunca é atingido, mas só a esperança, provocada pelo desejo de felicidade, é a única capacidade que nós temos de não eliminarmos a própria vida. Ou seja, essa aventura chamada viva precisa de uma utopia que nos guie para mais próximo ou mais distante da felicidade. E para encerrar, há mais de 20 anos dando uma aula sobre felicidade entre hedonistas e estoicos. Faz 20 anos dando um curso sobre hedonistas e estoicos e o conceito de felicidade. Uma senhora fazia o curso e ela me disse, professor, eu sou feliz. Fazendo o papel socrático de maiêutica, de questionar para encontrar uma verdade maior, ou que a própria pessoa tivesse consciência, perguntei, como você sabe que você é feliz? Qual é o ponto que lhe dá a referência que você é feliz? E ela deu uma resposta sapientíssima, e ela me disse, é que eu já fui infeliz, e hoje eu sou feliz. Talvez seja a única resposta possível. Eu hoje, aos 55, sou profundamente mais feliz do que eu era aos 18 anos.
quando era um rapaz, de cabelo loiro, liso, ao vento. Usava Neutrox, né? No cabelo. Acho que não existe mais, né? Creme Rinse Neutrox. Tampa vermelha. Quando andava pela rua, era macérrimo. E naquela ocasião, não precisava de óculos para ler e assim por diante. Eu era mais cheio da moldura da felicidade. Mas, como diz Drummond, e eu acato inteiramente, amor é para pessoas maduras. O amor nunca é para gente muito jovem. A paixão é jovem. O amor é específico, como diz Drummond, um privilégio para a gente madura. E para mim, essa etapa da vida, esse terço final da vida, é profundamente feliz. Não porque eu viva feliz, para não ser o bobo que o Cortella advertiu, mas porque hoje eu tenho consciência que a minha felicidade, ela não é permanente, pode ser obtida, e ela depende de uma série de concepções, citando a Monja Coen, com quem lancei livro recente, de que o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Não importa o que você fizer, alguém do seu círculo vai morrer. Não importa o quanto você se cuide, você vai morrer. Cortella lembrou que quem deixou de lado todos os vícios será enterrado como um cadáver virtuoso, sem nenhum vício. Quem foi com os vícios até o fim será enterrado como um cadáver viciado. Quem se cuida e malha todos os dias ficará lindo no caixão, com abdominais definidos. E o que é essa esperança? Para encerrar e passar às questões finais, eu acho que a metáfora mais óbvia e comezinha que eu possa dizer, a esperança é aquilo que tantas e tantos fazem aqui. Todos os dias passar um creme no rosto ou no corpo. É uma profunda esperança. É um desejo fadado ao fracasso. Não importa quanto hidratante você colocar, você morrerá. Mas entre a morte inevitável, aquela que em outra ocasião Pondé lembrou que um lugar bom para fazer filosofia é o necrotério, entre a morte inevitável, inexorável e o meu momento atual, eu cometo esses deslizes de esperança, ou de passar um creme, ou de fazer uma dieta, como estou fazendo agora, que me obriga a pensar em comida o tempo todo, 24 horas por dia, e quando eu interromper a dieta, a comida terá um sabor completamente diferente devido a esses meses de capim, de esteira e de batata doce e peito de frango. Essa ideia, então, projeta em uma utopia que me puxa. E essa utopia não tem a função opiácea que Marx deu para as religiões. Ela tem uma função de aumentar a minha consciência de que a felicidade é possível, que ética não é uma ciência para anjos, mas que ética é uma ciência do perfectível. E perfectível eu continuo preocupado e, como eu já disse várias vezes, provavelmente hoje, como ateu, muito mais cristão do que eu era como católico. Já que eu fui um excelente católico, como eu disse no livro da Planeta com o Padre Fábio, fui um grande católico, mas eu não era exatamente um cristão. Entre outras coisas, voltando à fala do Pondé, porque eu era uma pessoa de bem, eu era virtuoso, eu era inimigo de qualquer vício, eu era casto, eu era pontual, eu era insuportável. Ter chafurdado na lama do pecado, ter me afundado como filho pródigo entre suínos longe da casa do pai, me fez ter consciência que hoje eu sou muito mais humano, muito mais frágil, muito mais capaz de compreender que as pessoas que eu acho terríveis provavelmente fizeram as coisas que eu não tive ou coragem ou oportunidade de fazer ainda. Ou como disse minha empregada uma vez, quando recriminei que ela usava DVD pirata, ela diz, o seu dinheiro, professor, o torna ético. Ter dinheiro para comprar isso me tornava ético, né? Vamos testar essa ética na crise. Vamos fazer como o Brecht fala na Mãe que Aborta, em um banheiro sem teto em um dia de neve. De perto ninguém é normal, como diria Nelson Rodrigues, e nós continuamos isso. E esses momentos como esse agora são profundamente felizes. Segundo Cortella, porque vão terminar. E cada um de nós irá para sua casa e passaremos semanas sem nos ver, apenas nos lendo pelos jornais e vendo vídeos na internet. E ao nos reencontrarmos, teremos muito a dizer, teremos muitas questões. Felicidade realmente é um exercício, nunca é uma meta.
é uma prática, é uma decisão. Isso faz com que haja pessoas felizes e infelizes, apesar de não haver diferença na maneira da sua vida ou nas condições da sua vida. Então, a lição minha dessa noite é que, de fato, saber, consciência, conhecimento aumentam a felicidade, aumenta a capacidade de ser receptivo à felicidade, consciência, como enfatizou Cortella, coragem, como enfatizou Pondé, alegria de estar aqui com vocês e que a gente compartilhou, mesmo que vocês estivessem em um ponto e nós em outros, que vocês levem essa tripla possibilidade, concordando com o que nós dissemos ou com o que cada um disse, discordando, ou simplesmente se afastando ou adaptando, que vocês são pessoas que pensam, são capazes de selecionar conhecimento, são capazes de produzir esse conhecimento e saber que, por mais sábio que seja alguém que diga algo a vocês, essa pessoa não tem a menor ideia de quem sejam vocês. Então, funciona muito como a mãe que tem um filho e tem que ouvir a experiência da mãe dela, da sogra, das outras mães, e deve ouvir a todos, mas deve saber que nem sua mãe, nem sua sogra, nem suas irmãs tiveram a experiência de ter o seu filho. Ela é única e ela é irrepetível. Eu posso ter lido muito, Cortella pode ter lido muito, Pondé pode ter lido muito, viajado pelo mundo. Nenhum de nós sabe onde está o seu joanete, onde está o seu problema, onde está a sua percepção. A primeira noção de filosofia, especialmente na apologia de Sócrates, especialmente no que é a iluminação do Kant, é: pensem livremente, pensem sem barreiras, pensem com alegria, transformem-se a partir desse pensamento, não aceitem nada que não seja essa libertação, rompam com o discurso da servidão voluntária, Etienne de la Boétie, produzam a vida a partir da sua concepção, porque o grande direito que nós três aqui temos, e vocês têm, é errar por nós mesmos. Ninguém precisa de auxílio para errar. É um direito fundamental errar por nós mesmos, afundarmos no erro e poder pensar. Esse é um direito absolutamente inerente. Locke não o identificou com os direitos constitutivos do homem, mas eu acredito nisso. Deixe-me errar sozinho, deixe-me pensar sozinho, a partir de tudo que os outros dizem, deixem-me ser, porque não existe nada pior do que alguém que lança a mão sobre você e quer que você seja o sonho de outra pessoa. A vida é muito curta para isso. E com isso, encerrando na minha função de organizador, agradecer muito a presença de vocês. Gente, muito boa noite pela presença de todos nesse teatro essa noite. Muito obrigado.